Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, mais um programa Fortes na Fé, acontecendo aqui no bairro da Pedrinha, município de Guaratinguetá, um lugar fantástico, uma natureza exuberante. Estamos conversando sobre a nossa missão, sobre o nosso carisma, sobre a nossa vocação. É um Deus que chama, é um Deus que envia em missão. E hoje temos a alegria de conversar com o Padre Pedro. E o Padre Pedro veio de outros continentes. Padre Pedro, com muito prazer tê-lo aqui no nosso Fortes na Fé. Padre Pedro, o senhor veio de onde? Eu veio da Polônia. Da Polônia. 21 anos atrás. Há 21 anos atrás. E como é que surgiu a sua vocação para ser um missionário redentorista? Depois você vai contar por que você veio parar aqui no Brasil. O que te atraiu aqui no Brasil? Como surgiu a minha vocação de ser missionário redentorista? Falando a verdade, eu não sei, e a gente sempre considera a vocação como se fosse um mistério. Não como se fosse, porque vocação é um mistério. É um mistério, principalmente de Deus. Para mim. Eu não sei porque eu me tornei o padre, não sei porque exatamente eu escolhi ser missionário redentorista, porque exatamente eu da minha cidade, que tem 90 mil habitantes, somente eu neste ano, quando entrei no seminário, somente eu que entrei. São os mistérios que a gente sempre encontra, né, na nossa vida, mas quando a gente está aberto e sempre procura responder essas perguntas, aprofundar procurar entender a sua vocação, Deus sempre oferece algumas certas respostas. Não significa que era o melhor. Deus o escolheu. Deus o escolheu. Mesmo que a gente se sentia incapaz para realizar essa missão, como eu, por exemplo, nunca imaginava que eu poderia se tornar o padre, celebrar a missa, nunca me vi isso, nem sendo criança, nem sendo jovem, e ainda mais sendo um missionário, de ir pregar as Santas Missões, e mais ainda, eu nunca pensei que vou vir para o Brasil, e no Brasil, na outra língua, na outra cultura, pregar as Santas Missões. Por que você escolheu ser redentorista? O que te atraiu no carisma redentorista? Não, pois é. Então agora, por que eu escolhi ser missionário redentorista? Eu não conheci os redentoristas, falando a verdade, porque eu participei sendo adolescente como corinha na paróquia, com os padres diocesanos. Depois jogava muito bola, gostava muito de jogar bola. Futebol. Benção. E um dia jogou conosco futebol um padre, exatamente padre redentorista. E a gente criou uma certa amizade, mas só isso, né? Depois participei muitas vezes nas peregrinações a pé ao santuário de Nossa Senhora de Częstochowa, Montes Claros, sendo jovem. Então já a gente percebeu que já desenvolveu esse espírito de itinerância, de se deslocar, de criar novas amizades, conhecer novos lugares. E depois fui convidado também para participar de alguns encontros vocacionais, que fui somente para conhecer e acompanhar os meus amigos, exatamente, para esses encontros vocacionais. E depois, quando chegou o momento para decidir o que fazer na vida, né? Então pensei de estudar a história, mas não tinha no coração e na mente uma ideia, um pensamento, uma inquietude, podemos dizer, uma inquietude interior, que não é história não, que a gente precisa entrar, colocar os documentos, precisa colocar os documentos exatamente para o seminário dos redentoristas. Então desviei um pouquinho o caminho e levei os documentos para o seminário redentorista em Cracóvia. E em Cracóvia eu estudei 2 anos de filosofia. Depois foi um processo que passei para o noviciado, terminei também o noviciado, fiz primeiros votos
terminei um ano de teologia e durante este processo no seminário a gente sempre se encontrava com os missionários que vieram de fora, como de Bolívia, do Brasil, da Argentina, da Rússia, missionários poloneses, que contavam as histórias todas. E eu me identifiquei muito com esse tipo de trabalho, esse tipo de missão. Então, os missionários da Polônia que trabalham no Brasil fizeram convite para os seminaristas. Quem gostaria de vir para o Brasil, terminar a teologia, se ordenar e depois continuar trabalhando no Brasil. Quais foram os grandes desafios que o senhor encontrou para evangelizar o povo brasileiro? Grandes desafios, a indiferença religiosa é um desafio, mas isso é também mundial, né? A diferença religiosa é um dos que tem muitas pessoas que são indiferentes, não se interessam nem com religião, nem com a fé, não se desperta até para acreditar em Jesus Cristo. Então é um grande desafio. Depois, grande desafio também violência, né? Que muita gente fica preocupado com a violência no país. Nas situações, às vezes, de pobreza, de extrema pobreza, como nas favelas, por exemplo, né? Então, é também um grande desafio da missão que eu encontrei na minha vida sacerdotal. E quais as grandes alegrias de ser missionário no Brasil? Grandes alegrias são as conquistas das Santas Missões. Eu, desde o início, preguei as Santas Missões quando cheguei aqui, mesmo sendo seminarista, com os missionários já andava pregando as missões. Depois de ser padre também pregava as Santas Missões. Então, uma grande alegria que muita gente que participa na igreja quer ouvir o Evangelho, desperta-se para a fé, que agradece pela celebração da missa, pelas confissões, né? Que valoriza o trabalho missionário, o trabalho evangelizador. Isso é grande alegria. E você hoje aqui convivendo com esse povo brasileiro, vivendo toda essa situação que o Brasil, como você disse, de violência, de falta de esperança, crise de fé, de esperança, qual a mensagem que você quer deixar aí para o nosso povo brasileiro, nossos telespectadores da TV Aparecida? Principalmente para aqueles jovens que escutam ou são interiormente inquietos o que fazer na vida e participam na comunidade, participam na igreja, se engajam em vários pastorais e agora pensam o que fazer. Então, se você escuta essa voz, essa inquietude no seu coração para ir um pouquinho adiante, para dedicar a sua vida a Jesus Cristo, não tenha medo. Mesmo que o trabalho e a vocação missionária não é fácil, mas vale a pena se entregar para Jesus. Santo Afonso dizia que vocação acertada é vida feliz. Então nós queremos aí, confirmando aí o seu convite, se o jovem quer ser feliz, esteja atento para acolher a vontade de Deus e responder e corresponder esse anseio que você tem no coração de ser feliz, porque Deus, Ele chama, Ele dá a graça e a gente assume os desafios dessa resposta. Exatamente. Padre Pedro, muito obrigado pelo seu testemunho, pela sua presença missionária no nosso Brasil e que você continue sendo um grande evangelizador esse ano nas missões, que você possa realmente ser instrumento de Deus para tanta gente, para tantos jovens, para tantas pessoas precisando do amor. Muito obrigado. Que Deus o abençoe, que Nossa Senhora nos guarde. Amém. Assim seja. Meu querido, é essa a nossa vocação, Fortes na Fé, para falar dessa grandeza do amor de Deus em nosso coração e em nossa vida. E a nossa alegria de acolher o seu chamado e responder com disponibilidade como fez Maria. Grande abraço para você que acompanhou hoje o nosso Fortes da Fé aqui do bairro da Pedrinha, município de Guaratinguetá. Fiquem com Deus, fiquem na paz.